Então começou, galera. Esse aqui é o 2-1, podcast do 1-2 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick, meu amigo Ricardo Brejinski está comigo. Está lá, ó, Jonathan Cícero. Tudo bom, Jonathan? Joia, Ricardo. Prazer falar com você, Fernando. Bastante tempo aí que eu não vinha falar com alguém aqui de Curitiba. Você parou de jogar e se escondeu, né, Jonathan? Como está a tua vida agora? Você já definiu se você vai continuar jogando futebol, não vai? Como que está esse seu momento hoje? No momento eu estou parado, né? Até porque o campeonato já está na fase final. Eu acredito que esse ano eu não volte a jogar. Não decretei a minha aposentadoria ainda. Vou estar esperando o ano que vem ver o que pode vir a acontecer. Estou fazendo outros cursos aí para melhorar o conhecimento, aprimorar coisas que eu já conhecia, mas não era o suficiente para, por exemplo, fazer parte de uma comissão técnica. Estou fazendo curso da CBF, né? Estou cursando a licença B, fazendo curso de trader também nesse período que eu não estou fazendo nada aí. E é isso. Como que foi essa saída do Atlético para você? Né, o teu contrato encerrou no finalzinho, né, do Brasileiro de 2021, acabou teu contrato mesmo, o Atlético decidiu não renovar. Como foi para você absorver isso aí? Você queria permanecer? Qual que era a tua intenção? Cara, eu vejo de uma maneira natural. Obviamente, eu gostaria de continuar no Atlético. Eu terminei o ano jogando, né? E eu sei que muitas coisas pode ter causado a não renovação no Atlético, por exemplo, a minha idade, eu estar tomando espaço de outros atletas mais novos. A política do clube é uma política de vender atleta, de estar revelando, até mesmo para manter o clube sempre com bastante caixa. E as minhas lesões, com certeza, também fizeram com que o clube tivesse essa ideia de não renovar. Eu entendi perfeitamente. Obviamente que no momento a gente fica um pouco triste pelo vínculo que eu tenho com muitos ali dentro, pela amizade que eu fiz, pelo sentimento que eu acabei tendo pelo Atlético Paranaense. Mas é uma empresa, né, cara? E a gente tem que saber que as decisões elas precisam ser tomadas. Creio eu que no período que eu estive no Atlético eu pude demonstrar o meu valor, pude conquistar títulos importantes e títulos inéditos no Atlético Paranaense. Estou marcado na história do clube e a vida tem que seguir, né? Eu tenho amigos ali dentro ainda, converso com muitos. Tenho certeza que as portas estão abertas para mim um dia voltar no Atlético em alguma outra profissão que não seja de atleta, ou até mesmo de atleta, porque a gente não sabe. E é isso. Eu estou acompanhando o Atlético, fico feliz deles estarem na final da Sul-Americana. Eu acredito que eles têm chances reais de ser campeões novamente dessa competição, uma competição que dá bastante prestígio e faz com que se entre na Libertadores diretamente, né? E estou na torcida aí, e quem sabe um dia a gente possa estar voltando ao Atlético Paranaense para estar desenvolvendo uma outra função aí, se Deus quiser. Jonathan, nesse período que depois que você saiu do Atlético, você recebeu alguma proposta de algum clube? O que você pensa para o ano que vem? Ficar no Brasil, de repente ir para fora? Como é que está esse teu planejamento para 2022? Cara, eu sou bem realista. Ir para fora do Brasil é impossível pela minha posição e também pela minha idade. Talvez se eu fosse um meio de campo, um atacante, poderia pintar alguma oportunidade para sair para o exterior. Mas eu, como lateral direito, isso é quase impossível de acontecer, principalmente também pela minha idade. Como eu disse antes, eu não decretei a minha aposentadoria. Eu tive propostas para disputar o Campeonato Brasileiro por outras competições e eu não achei vantajosas para mim, pouco tempo de contrato. Então, assim, eu não queria sacrificar a família mais uma vez para fazer um contrato de 6 meses. Então, optei por ficar parado e, como eu disse, estou curtindo a família. Tinha muitas pessoas que eu não via aqui na cidade há muito tempo. Estou cursando
outros cursos aí, né? E se caso pintar uma oportunidade boa o ano que vem de voltar ao futebol, eu vou estar analisando juntamente com a família, e aí eu voltaria sim. Mas enquanto isso eu venho me preparando para uma possível aposentadoria caso não apareça uma oportunidade que eu entenda que seja vantajosa e que também me valorize. Está fazendo tudo bem pensado, né, Jonathan? Com tempo, sem se apressar, né? Eu acho que dá tempo até para você amadurecer mesmo, se você realmente quer jogar, se vale a pena, depende do que pintar também, né? Sem dúvida. Como eu disse, eu achava que, por eu ter terminado o Campeonato Brasileiro jogando, depois ali no período de dezembro até o final do campeonato, se eu não me engano, teve 13 jogos, eu fiz 12. E eu achei que poderia acontecer uma proposta melhor do que veio para mim e acabou não acontecendo. Mas eu sei que o futebol brasileiro é um futebol onde precisa revelar jogador, eu sei que o futebol brasileiro, os clubes têm que vender jogador por causa da sua receita, né? Uma moeda que não tem como brigar com o dólar e com a libra. E quanto mais jovens aparecerem, obviamente que com isso os clubes ganham cada vez mais recursos para estar montando uma equipe mais forte, né? Eu acho que o futebol brasileiro ele vem cada vez mais defasado tecnicamente. Isso é comprovado porque a gente tem um atleta de 19, 20, 21 anos que ele arrebenta tecnicamente e se explode rapidamente, vem um clube grande e já leva embora. Então a gente está ficando muito futebol de muito contato, força física. E os clubes olham muito isso também, a intensidade é outra. Eu sou um lateral direito com 35 anos, está na hora de começar a migrar para outra posição. No Atlético Paranaense já estava começando a acontecer isso, né? E então, assim, os clubes analisam tudo isso. E da mesma forma que eles analisam tudo isso, eu preciso estar preparado psicologicamente para aquilo que eu queira fazer daqui a pouco. Porque eu sei que cada mais o tempo passa, o funil vai se estreitando para eu poder voltar a jogar futebol. Mas eu estou tranquilo, não esquenta minha cabeça com isso, não perco meu sono por causa disso. Eu sei que se as coisas tiverem que acontecer para eu voltar a jogar, elas irão acontecer. Não vou aceitar qualquer coisa, não vou sacrificar minha família por tempos pequenos de contrato, porque não faz sentido. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma carreira consolidada e não faz mais sentido, né? eu... Não precisa mais, né? Não é questão de precisar, eu acho que todo mundo precisa, mas a gente não pode pensar só na gente. Eu não posso mais sacrificar eles da maneira como eu sacrifiquei esses anos todos da minha vida, fazendo eles mudarem a vida deles para seguir a minha, entendeu? Claro, com certeza. Eu até acabei esquecendo de avisar quem está nos assistindo aí no YouTube, ouvindo a gente no seu agregador de podcast. Eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like, ativar as notificações, porque toda segunda-feira a gente tem um episódio novo aqui do 2-1. Jonathan, você já aproveitou e falou ali dessa questão, né? O Atlético é um time que vende, e da sua posição, o lateral direito da base é o Kelvin, né? Que é a aposta do clube para isso. O Marcinho chegou, né, como seu substituto, né? Também é um jogador mais jovem. Eu queria que você não acabou não jogando com o Marcinho, né? Mas com o Kelvin, eu queria que você falasse especificamente dele, o que você vê nele. Muita gente defende que ele deveria ser titular já. Como que você vê esse desenvolvimento dele? O Kelvin é um lateral direito bem promissor. Ele tem algumas qualidades importantes e outras deficiências que, no meu ponto de vista, é normal para um jogador da idade dele. Obviamente que o quanto antes ele corrigir essas deficiências, para ele é melhor, porque ele vai conseguir com que a sua carreira tenha uma alavancagem ainda mais rápida. Eu conversei muito com o Kelvin em algumas oportunidades, e o que eu percebi, e no Kelvin ainda percebo, é que ele oscila muito. Ele faz jogos muito bons, e daí 2, 3 jogos depois ele faz um jogo muito ruim.
Ele não consegue manter uma média de nível, ele não consegue manter um padrão de médio para bom. Ou ele é muito bom em um jogo e no outro ele é muito ruim. Eu acho que a questão que mais pega no Kelvin é o psicológico, é o mental. Ele precisa ser mais forte mentalmente para conseguir manter uma performance mais eficiente ao longo da sua carreira. Como eu disse, ele é novo, né? Ele com certeza vai conseguir fazer isso daqui a pouco. A gente não consegue cravar quando vai ser, mas eu acho que é um jogador que o Atlético com certeza vai fazer dinheiro. Quando vai ser, não dá para dizer, né? Porque o Atlético ele oferece todas as condições possíveis para um atleta de futebol. Então, é difícil um jogador que tenha qualidade não vir a vingar. Só que a gente sabe que quem joga é o atleta. Então, às vezes, tem alguma coisa externa que vem atrapalhar, tem algum problema na família, algumas coisas que pesam psicologicamente, por exemplo, pressão de torcida e por aí vai indo, né? Mas eu acho que ele é um jogador que está num período de amadurecimento e cedo ou tarde ele vai conseguir vingar. Eu torço por isso, ele é um menino bom, um menino simples, humilde, que com certeza precisa muito de vencer na vida dele, para ele estar ajudando a família dele, para ele estar se ajudando também e, consequentemente, realizar os sonhos dele como atleta de futebol, que é de chegar a uma seleção brasileira, jogar num grande clube da Europa, né, e ganhar fortunas aí com o futebol. Jonathan, não sei se você concorda ou não, mas pelo menos eu tenho a impressão de que a lateral direita hoje no Brasil é uma das posições mais carentes, tanto que a gente teve que o Daniel Alves aí na beira dos 40 anos é um dos cotados para ir para a próxima Copa. Você concorda? O que você acha que falta? Porque sobra jogador em muitas posições e acho que tem uma safra de lateral direito que está devendo, digamos assim, né? Eu concordo, mas é o que eu disse. No meu ponto de vista, não é só essa posição que é carente. E eu volto a frisar aquilo que eu falei um pouco lá atrás. O futebol está muito intenso. Então você tem muito lateral que só corre, que não tem uma qualidade técnica apurada, que não tem uma percepção de marcação diferente. Então, por que o Daniel Alves ainda está sendo cotado para jogar uma Copa do Mundo com quase 40 anos? Porque ele é um jogador experiente, um jogador que tem uma técnica apuradíssima, sabe os pontos e os atalhos do campo, é um líder, né? E a gente vê que no futebol brasileiro hoje não tem mais esse tipo de jogador. O jogador hoje, o lateral direito no Brasil, ele só corre. A primeira função do lateral hoje, sem dúvida nenhuma, é saber se ele aguenta correr os 90 minutos com intensidade. E a gente sabe que o futebol não é só isso. Então, assim, no meu ponto de vista, a gente tem poucos laterais brasileiros aqui de qualidade no Brasil. Eu posso dizer um que eu acho que eu gosto bastante, no meu ponto de vista, ele poderia voltar a ter oportunidade na seleção, que é o Fagner. Para mim, ele é um excelente jogador. Eu acho que quando o Corinthians tem o Fagner em campo é um e quando ele está fora é outro. Mas eu concordo com você, sim. Essa carência na lateral direita, ela está bem evidente. E eu acho que o motivo é esse. Eu acho que os jogadores dessa posição hoje, tecnicamente, eles são muito limitados. Quem que você gosta nessa posição aí? Pode falar de qualquer lugar aí, qualquer time. Quem que são as referências hoje, o top mundial lateral direito para você? Cara, eu gosto do lateral direito do Liverpool. Eu gosto do Fagner. Arnold, né? Eu gosto bastante do Fagner. No meu ponto de vista, eu acho que ele merecia mais uma oportunidade de voltar para a seleção brasileira, né? Cara, você tá falando de geral, assim, né? Pode falar, lateral esquerdo também, lateral, não importa o lado. Assim. Lateral esquerdo para mim, eu acho que o Arana tá muito bem, junto com o Renan Lodge, o Alexandre também. Eu acho que há um tempo atrás nós tínhamos muito lateral direito e poucos lateral esquerdo, e agora a gente tem muito lateral esquerdo e pouco lateral direito, entendeu? Então, assim, são poucos laterais direito que eu vejo hoje que tem uma qualidade absurda, com uma perspectiva de daqui a pouco tá buscando uma seleção brasileira e tá sendo vendido para um clube na Europa. Eu acho que o atleta brasileiro, ele perdeu muito espaço lá fora. Se você for olhar 10 anos atrás, a quantidade de jogador brasileiro que tinha nos clubes de expressão lá fora era muito maior do que se tem hoje em dia.
Então, como o futebol, em geral, mundial, virou um futebol de força, com muita intensidade, o jogador brasileiro ele é caro perto dos outros jogadores ucranianos, russos, iugoslavos e por aí vai. E acaba que eles preferem optar por esses jogadores porque são jogadores com certeza mais profissionais do que o jogador brasileiro e que com certeza vai entregar, de repente, uma intensidade maior do que o jogador brasileiro que já tem, por natureza, uma técnica mais apurada. Mas eu acho que até nesse ponto é bem escasso, porque a gente tem visto aí que o jogador, quando tem 19, 20 anos, ele vai vendido rapidamente, o futebol brasileiro vai sofrendo com essas perdas. Se o Jonathan fosse uns 5 anos mais novo, dava para sonhar com seleção? Porque hoje o titular é o Danilo, com quem você jogou no Santos lá atrás, né? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Na época que eu estava muito bem, era difícil ir para a seleção, porque a gente tinha o Daniel Alves no Barcelona e o Maicon na Inter de Milão. No meu momento melhor aqui no Brasil, que foi pelo Cruzeiro em 2009, que eu estava muito bem, consegui o título de melhor lateral do país, eu tinha o Daniel Alves e o Maicon na minha frente, você pensa bem, tá entendendo? Então, assim, era muito complicado. Um voando no Barcelona, ganhando a Champions League, o outro na Inter de Milão, voando baixo, ganhando a Champions League. E a gente sempre soube que o jogador que está lá fora, ele está na frente dos que estão aqui. Tem muita gente que fala, mas por que o jogador que está no Brasil não tem oportunidade? Cara, é diferente o futebol lá fora. É diferente, a intensidade é outra. Os jogadores que estão lá fora, eles são muito melhores preparados do que aqui. Infelizmente, se você botar na ponta do lápis, vou fazer um diagnóstico rápido aqui. O Gabigol foi lá fora e não jogou, veio aqui, tá jogando e tá arrebentando. O Gerson foi lá fora, não jogou, tá aqui, tá arrebentando. O Pedro foi lá fora, não jogou, tá aqui, tá arrebentando. Por quê? Eles foram lá, melhoraram, aprenderam coisas que aqui eles não tinham aprendido ainda, melhoraram suas percepções, estão mais maduros e experientes, vindo de um futebol que é mais competitivo do que o nosso. Quantos anos você passou na Itália? Quantas temporadas? 4 anos. 4 anos. E isso que você está falando, você deve ter sentido na pele lá, né? Eu senti na pele quando eu voltei para cá. O Andréas não jogava no Manchester, foi para lá, não jogou 3 jogos titular, tá vindo aqui no Flamengo, tá arrebentando. É diferente, a percepção de quando você tá lá e volta para cá, a gente consegue ter percepções de que aqui vai ser mais fácil, e é mais fácil porque são coisas que lá você aprende que aqui ainda você não aprendeu. Por que a maioria dos jogadores da seleção estão lá fora? Por quê? E isso já vem de mais de não sei quantos anos atrás. Não é só por causa que os clubes lá são maiores e os jogadores lá ganham salários astronômicos. É porque o futebol de lá, ele é mais competitivo e com certeza é um futebol mais estratégico. Já que a gente mencionou a Itália aí, relembra aí pra gente como foi aquele período de jogar na Inter. Você passou um período no Parma também, não? 6 meses. 6 meses. Mas como que foi para você? Eu acho que você conviveu muito com lesões lá também, né? Lesão, uma coisa que... Não? Foi só a última temporada que eu tive a lesão no joelho, que foi séria, e aí meu contrato estava acabando. Tá. Foi só essa, assim, foi a mais grave da minha carreira. E como que foi? Você gostou de jogar lá? Cara, para mim o futebol italiano está entre os 3 mais difíceis do mundo, porque é um futebol de muita tática. E se você parar um pouco para analisar, se você vê os craques que tem na seleção italiana ou no futebol italiano, são só volantes e zagueiros. Não é verdade? Então, se eu não me engano, o último craque que eles tiveram, assim, foi o Totti. O Del Piero, né? Teve o Del Piero um pouquinho antes, mais ou menos junto. Sim, mas nós estamos falando de quantos anos atrás isso aí? Pois é. Então, assim... A gente lembra, talvez, de um centroavante que metia gol. A bola de ouro deles, quem ganhou foi o zagueiro, que foi o Cannavaro. Uhum. Tá entendendo? Então, assim, é um futebol muito tático. Eles visam muito isso. Eu sofri bastante nesse início lá, até porque também eu cheguei num clube que estava vindo de uma competição como campeão, que era a Champions League, né? E eu cheguei num clube que tinha um Maicon, que tinha caras com muita moral ali dentro. E a tua característica, prioritariamente, é ofensiva, né? Sempre foi um cara que chega muito... E na Itália, o lateral é quase um zagueiro ali atrás. Depende do treinador, depende da formação. Mas assim, é um futebol muito tático. Ali tem muito facão, sabe? Muita entrada. E no início eu sofri bastante com isso. E eu já vinha com um certo preconceito também por ser brasileiro e ser
esse futebol mais ofensivo. Então, eles ficam com um certo preconceito até você aprender a fazer tudo certinho da maneira com que eles querem. Então, foi complicado os 2 primeiros anos, mas depois eu fui bem. Só que eu tive a infelicidade de me lesionar e acabou sendo a lesão mais grave da minha carreira. Mas eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que eu tive, pelo dom que me deu de jogar futebol, de passar por um clube como a Inter de Milão, poder jogar uma Champions League, uma Europa League, sonhos que muitos jogadores têm. Cara, é aprendizado, é aprendizado. Você acha que faltou jogar um pouquinho mais na Europa, em outro país ou outro time, Jonathan? Porque você da Inter voltou direto pro Fluminense, né? Sim, porque eu tive essa lesão séria. E aí, como eu fiquei praticamente um ano inteiro parado, os clubes achavam que talvez eu não pudesse voltar a jogar mais, né? Então, eu sei que se talvez eu caísse num outro campeonato, um campeonato espanhol, um campeonato francês, talvez eu poderia ter ficado mais tempo, ou ter me saído melhor do que eu me saí na Inter, porque ela é um futebol muito duro, ela é um futebol muito difícil. Uma vez eu li uma reportagem, se eu não me engano foi o Zico que falou, que quem joga futebol italiano joga em qualquer campeonato, porque é um futebol completamente tático, mas é muito tático. E, assim, e eu vou te falar uma coisa, eu melhorei muito a minha parte tática defensiva e também ofensiva na Itália. Eu conseguia fazer leituras aqui no Brasil de pontos estratégicos que eu deveria estar no campo para jogar, que eu aprendi na Itália. Isso me deu uma vantagem muito grande. A questão física também, de muito contato lá, é muito diferente daqui ou não? Hoje eu acho que não. Da intensidade. Eu acho que lá é mais intenso que aqui. Na minha época, pelo menos, eu achava que era. Eu imagino que, como você disse, você está fazendo o curso Licença B da CBF. Imagino que tua intenção seja trabalhar no campo. Ser técnico um dia, um auxiliar, depois técnico, é mais ou menos por esse caminho? Isso aí, eu penso em ser treinador de futebol. Eu estou estudando para isso. E você vai trazer muito do que você viveu lá, já né? está tudo na minha cabeça. Muitas coisas eu já conversei com atletas na época que eu jogava, com alguns treinadores a gente debatia muito isso, pontos táticos no campo, com o Thiago Nunes, na época com o Fernando Diniz também, eu conseguia debater com eles no campo o porquê disso, o porquê daquilo, e explicar o porquê disso, o porquê daquilo. E acho que mas coisas que eu trouxe lá de fora. Sim. E assim, como você falou, essa questão de, não vou dizer nem confrontar, mas conversar com o técnico e debater e ele te explicar por que você tem que fazer tal função. Acho a gente chegava nós chegamos a como é que fala? A debater, sim. Bater boca. Vezes. Com quem? Não, bater boca não, mas eu queria saber o porquê e explicar o porquê que eu pensava que era diferente daquilo, né? Porque às vezes acontecia alguma coisa no treinamento que, por mais que fosse uma coisa educacional, eu entendia que não fazia sentido, né? Então eu questionava o porquê. Com o Thiago e com o Diniz? Mais com o Diniz. O Diniz o Thiago não. Tem um método diferente, né? Vamos dizer assim. Com o Thiago a gente conversou algumas vezes, eu expliquei para ele alguns treinamentos que eu fiz lá na Itália, na época, específicas para lateral direito, né? Que eu aprendi com um treinador que é o Walter Mazzari, foi um cara que me ajudou demais lá. E assim, eu, por ser também um dos mais velhos do elenco ali no Atlético Paranaense, acabava que a gente sempre estava falando mais. Os mais velhos, Lúcio, Thiago Heleno, né? Os mais novos, eles não falam tanto. E isso é em todo lugar. Então a gente acabava discutindo algumas coisas ali, táticas, né? De por que a gente não faz diferente, por que em vez da gente ter essa saída de jogo aqui, a gente não tenta uma outra possibilidade e outras coisas mais assim do dia a dia. João, você falou do Diniz, do Thiago Nunes, que foi um período que o Atlético mudou, digamos, da água para o vinho, né? Porque o Diniz não vinha bem, de repente o Thiago Nunes foi e conseguiu esse auge ali, que foi a Sul-Americana, foi a Copa do Brasil. Como é que foi essa transição? Se você pudesse falar um pouquinho de como que era o trabalho do Diniz, que é elogiado por muitos, contestado por um bom tanto de gente também, e do próprio Thiago Nunes, que depois que saiu do Atlético, passou pelo Corinthians, Grêmio, Ceará e ainda não conseguiu repetir o bom trabalho, né? Se você pudesse falar um pouquinho desses dois. Cara, o Diniz, ele tem a sua particularidade, que é
esse jogo, né, de toque de bola, de saída de jogo, assim, essa filosofia dele. É um treinador que trabalha muito bem no campo de treinamento. Ele faz com que os atletas peguem rápido a sua maneira de jogar, como ele quer que jogue. Mas o Diniz, ele tem uma maneira ríspida de tratar os atletas muitas das vezes, né? E eu acho que isso não é novidade para ninguém. E acaba que hoje em dia, cara, não é mais como antigamente, né? Que era na base da força, do empurrão. Hoje os atletas estão mais melindrados, vamos dizer assim. Poucos aceitam que vai tomar um esporro, poucos aceitam de ouvir um palavrão. Ah, é certo isso, Jonathan? Falar palavrão para o atleta? Não. Mas às vezes sai sem querer, pelo calor, pela emoção. E hoje mudou bastante. Eu acho que o Diniz, ele melhorando essa questão dele de lidar melhor com o atleta no sentido de estar conversando com todos da mesma forma e igual por igual, ele vai conseguir ter muito sucesso na carreira porque ele é muito bom treinador. E o Thiago Nunes, cara, ele veio da base naquele período, né? Era um treinador que ninguém conhecia, apostou naquele elenco que se tinha, porque, se eu não me engano, não veio mais nenhuma contratação, a não ser a do Rony, eu não lembro. O eu Marcelo acho que Cirino, Marcelo Cirino acho que veio no meio também, não? Sim, mas os dois não eram titulares ainda no início, entendeu? Então, assim, ele conseguiu puxar um pouco daquilo que a gente já vinha fazendo e implantar a sua filosofia de trabalho, que era trabalhar com bastante intensidade, com bastante entrega nos treinamentos, e a gente começou a passar isso para os jogos, né? A gente começou a ir subindo jogo a jogo, e isso também deu confiança para nós. Thiago Nunes é um cara espetacular, um cara que eu tenho um carinho, uma admiração enorme, um cara também que sempre me respeitou. Eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai engrenar, porque quando um atleta não, um treinador, faz um excelente trabalho numa equipe como aquela nossa de 2018, uma equipe jovem, né? Daqui a pouco, na hora que ele pegar um clube que de repente dê as condições para ele de fazer aquilo que ele tem na cabeça e os atletas comprem a ideia dele, porque não adianta o clube virar para ele e falar assim, ó, você tem carta branca, e ele não convencer os atletas, que são aqueles que jogam, que entram em campo, em comprar a ideia dele, ele não vai conseguir. Mas eu tenho certeza que pela pessoa que ele é, e eu tenho certeza, não falei mais com ele, mas eu acredito que ele seja a mesma pessoa ainda, daqui a pouco ele vai estar cativando os atletas por onde ele estiver, e os jogadores vão voltar a ter a confiança necessária, vão conseguir expor a sua melhor qualidade dentro de campo ali, que o Thiago dá muita tranquilidade para isso. Ô, Jonathan, e de onde que veio o Bro? Cara, essa história é bem antiga. Eu tinha 13 anos de idade quando essa história do Bro pegou. É porque a gente, no Cruzeiro, na base, tinha um jogador que ele é de São Paulo, que é o Diego, esqueci o nome dele, o sobrenome dele, Diego alguma coisa, só que a gente chamava ele de Cafu. E ele veio de São Paulo e ele se achava o maloqueiro. Então, assim, ele chamava todo mundo de bro. E aí, bro, não sei o que, bro, pô, bro, não sei o que e tal. E aí eu comecei a zoar ele. E aí eu falei, que bro o quê? Bro pra lá, bro pra cá. Você não é nada, não. Você quer dar uma de maloqueiro, mas você não é. Bro, fica aí zoando ele. E aí a galera, não lembro quem começou a ver isso e começou a me chamar de bro. E aí pegou isso, entendeu? Ficou Bro. Aí ficou ficou bro. Mas é uma história que era de uma outra pessoa. Uhum. Cara, e assim, teve uma coisa marcante, assim, que você gostava de colocar nas tuas redes sociais, né? Tua relação no vestiário, no elenco, né? Brincando, sempre muito bem-humorado. Conta um pouquinho de como que é. Você mostrava o que acontecia lá, e você zoava na brincadeira nos stories ali, botava apelido em todo mundo. É o teu jeitão mesmo. Cara, eu sou bem descontraído. Eu acho que o futebol ele já é muito pesado, já é muita pressão que a gente vive, e nos momentos que a gente pode estar levando um pouco de brincadeira, um pouco de distração para as pessoas, faz com que aquela tensão e aquela pressão que a pessoa está sentindo, em algum momento ela dá uma baixada, porque ela esquece. Então,
Foi uma maneira que eu encontrei de poder levar essa descontração, essa brincadeira. A galera gostou, curtiu bastante, teve muita interação no Instagram. Os atletas ali também se predispuseram a participar, né? Todas as vezes que eu chegava em alguém para brincar, eles aceitavam. Os que não aceitavam, ficava mais feio, porque aí a galera vinha e cobrava no Instagram dele depois. Então foi uma interação bem legal, assim. Eu sempre fui um cara muito... Lembra aí dos apelidos. Nicanísio, do Nicão, quem mais? A gente tinha o Nicanísio, tinha o Azevedo e o Rony, que eu chamava de bonitinho. Tinha o Thiago Heleno, que chamava de cabeça de coco, general. E, cara, tinha muitos caras ali que eu pegava no pé. Tinha os mais novos, né, que eu apelido todos eles de Chupetinha. Rosseto chamava ele de Chuva, entendeu? Então era uma interação muito legal. E o Lúcio se apelidava também, não? Muchacho. Chamo ele só de Muchacho. Cara, direto eu mando para ele alguma coisa aí no Instagram, no WhatsApp. E aí, Muchacho, não sei o quê. Esses dias ele postou aí que ele tava com uma roupa granfina. Aí eu falei, Muchacho, agora você já tá podendo andar comigo. Você acha que o Lúcio vai virar treinador? É o objetivo dele também? Cara, ele está estudando, ele está fazendo os cursos para treinador. Creio eu que a vontade dele seja ser treinador também, né? Agora, se ele vai ser ou não, aí eu não consigo te dizer. A vontade dele era essa, tanto é que ele está fazendo os cursos para isso. E o Lúcio é um cara experiente, que jogou em grandes clubes, passou por Copa do Mundo, jogou com craques mundiais. Ele tem com certeza uma experiência gigantesca para passar para essa nova geração que está vindo aí. Então, creio eu que ele vai querer continuar assim. E ele sempre foi um jogador muito tático, né? A posição onde ele jogava ali, ele fazia meio que quando ele estava no auge da carreira, um pouco de tudo ali no meio campo. Acho que isso e a cultura que ele tem, né? A bagagem que ele tem, de onde ele já passou, isso pode ajudar bastante, né? Com certeza, ele é um cara espetacular dentro de campo, fora de campo também, é um cara de grupo, é um cara que eu sou suspeito de falar, porque é um cara que, nos momentos que eu estava machucado, ele sempre vinha em mim, perguntava como é que eu estava, falava para mim que eu tinha que voltar, que eu era importante para o time, para o grupo. É um cara que está sempre agindo com a razão, à frente da emoção. Ele tem a sua emoção, mas ele é um cara muito racional. Eu acho que no futebol, mas não só no futebol, mas como nós estamos falando no futebol, a racionalidade ela tem que ser um pouco mais elevada do que a emoção. Porque a gente é profissional e a gente vive uma tensão, uma pressão muito grande. Se a gente achar com emoção, a gente não consegue desenvolver o nosso melhor papel. Jonathan, você está falando dessa questão de pós-carreira, né, técnico e tal. Você fazendo esse curso da CBF, o que você vê nesses cursos, por exemplo, que você pensou assim, pô, isso aqui eu não sabia ou desconhecia, por mais que tenha vivenciado a vida inteira dentro de campo, conversando com diversos técnicos, tem alguma coisa que esses cursos possam dar de novo para esse jogador ou para você que está no final de carreira? Com certeza, eles têm muita coisa a agregar. Eu estou fazendo a licença B. No meu ponto de vista, eu vi até esse momento poucas coisas do que eu não sabia. Porque eu vivi a minha vida ali dentro do futebol. Eu vim das categorias de base e a série B, e a licença B, ela fala mais especificamente de como trabalhar com a base, né? Obviamente que a experiência que eu tenho dentro de campo, de vestiário e tudo mais, ela atrelada ao estudo acadêmico, com certeza isso vai agregar ainda mais para mim. Mas até o momento, coisas que foram passadas no curso que eu estou fazendo, tá só no início, tá só começando, algumas coisas eu já sabia, outras eu ainda não tinha vivenciado. Nesse curso aí vocês estão fazendo tudo online também, remoto? Por enquanto é online, mas vai ter um encontro, ainda não foi marcada a data, mas vai ter um encontro aí presencial. E tem gente conhecida que está fazendo curso contigo? Muitos jogadores ainda que estão na ativa. Paulo Henrique Ganso, o Nenê está fazendo, o Alemão, o Roger, que encerrou agora, está de diretor na Inter de Limeira, está fazendo.
Tem o Grimaldi, que é o preparador de goleiro aí do Atlético, tá fazendo. Tem muita gente que eu conheço que o Elias está fazendo. A gente está tudo na mesma turma, assim. Tem muito jogador que tá fazendo. Tem espaço para bate-papo, para assim, para vocês colocarem as ideias, o que vocês viram em campo? Sim, tem muita troca. Tem um debate ali, sim, tem uns professores que explicam. E se a gente tem alguma dúvida, a gente pode perguntar. Se a gente discorda também, a gente pode argumentar. Essa geração aí da tua idade para mais novos, eles têm uma consciência diferente em relação a essa questão de querer aprender mais o tático, querer aprender mais o extra-campo e não só o bola, 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 porque a gente vê muitos técnicos da antiga geração que era mais aquele estilo do incentivo, de apoio, era aquela pré-eleção motivacional, e hoje o jogador também já tem um pouco mais de conhecimento tático. Você acha que tem essa mudança? O jogador está se conscientizando mais nisso? Sim, mas eu acho que não é só essa minha geração, não. Eu acho que esses treinadores que já estão aí já estão pensando dessa forma. E o futebol vem pedindo isso. A gente sabe que a motivação é importante, a gente sabe que o treinador chegar e cobrar e falar palavras de incentivo é importante, mas a gente sabe que só isso hoje não ganha jogo. Só a camisa hoje não ganha jogo. A gente precisa de um esquema tático, a gente precisa de ter uma estratégia de jogo. Cada equipe que a gente for enfrentar, ela tem uma estratégia diferente da outra, ela tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, jogadas ensaiadas que uma tem, a outra não tem, vai ser outro tipo de jogada ensaiada, característica de jogador que é diferente um dos outros, entendeu? O clima do jogo, o estádio, o gramado, tem uma série de fatores que influencia. O árbitro. Também, com certeza. Já que você citou aí, né, você jogou Champions League, jogou na Europa há bastante tempo, 4 temporadas lá na Inter, e depois voltou para o Brasil, né? Você teve meio que reiniciar a carreira depois de uma lesão grave, Fluminense, depois veio para o Atlético. Queria que você falasse desse... como foi o início para você aqui no Atlético e a diferença assim, de jogar uma Libertadores para jogar uma Champions League? Cara, para aquele atleta que joga aqui no nosso continente, é espetacular. Poder chegar a uma final de Libertadores, a uma final de Sul-Americana, ser campeão dessa competição, ou até mesmo disputar elas. Mas nada se compara à Champions League, desses dois campeonatos. Não chega nem próximo. Aquela música, só de você ouvir ela tocar, você arrepia quando você está dentro de campo, entendeu? É uma coisa que me falta palavras descrever. Só quem vive que vai saber o que é jogar uma Champions League. É diferente. São atletas diferentes. Então, óbvio que a gente jogar uma Libertadores, a gente jogar uma Sul-Americana, jogar um Campeonato Brasileiro, que no meu ponto de vista está entre os 5 mais difíceis do mundo, é espetacular. É a elite do futebol, né? O Campeonato Brasileiro da Série A. Só que a Champions League você joga com clubes que você, quando criança, juvenil, juniores, você jamais imaginaria, a não ser por sonho, jogar ao lado de jogadores ou contra esses jogadores que você via de repente no videogame ou numa televisão, sabe? Então, assim, em gramados que você não vê isso aqui de buraco, sabe? Os estádios sempre lotados, é uma coisa surreal. Quem que você jogou, ficou cara a cara e, porra, você pensou, o cara tá ali, não acredito? Eu nunca fui esse tipo de jogador, cara, mas eu sei que tem muitos jogadores que tem isso. Eu nunca fui, mesmo quando na base, da gente viajar, de ver outras equipes profissionais no aeroporto, eu via os jogadores iam tirar foto, eu nunca fui assim. Uma vez eu estava passando o Romário, né? Pô, a galera, a gente tinha 15 anos, foi correndo para tirar foto com ele. Eu nunca fui desse jeito. Parar para ver treino do profissional na época que eu estava na base, quando a Toca 1 era toda integrada ainda. Eu nunca fui esse tipo de cara, velho. Nunca fui. Mas assim, eu sei de jogadores que viam, que paravam e queriam tirar foto e gostavam de estar assistindo. Mas obviamente que você vê assim um jogador como o Bale, como o Cristiano Ronaldo, como o Messi e outros tantos aí, eu estou falando desses jogadores assim mais renomados hoje na Europa. É lógico que você fica olhando para o cara diferente e você fica na sua cabeça, cara,
Olha o nível que eu cheguei. Tô jogando contra esses caras. Porra, se eu dar um mole aqui, esse cara vai me destruir, vai fazer uma jogada, vai sair um gol. Rapidamente isso passava na minha cabeça. Mas agora de ficar olhando pro cara o tempo todo, essas coisas não. E eu, graças a Deus, eu consegui sempre manter um foco muito, muito grande nisso. E eu acho que todo jogador, quando ele chega a um nível profissional, ele perde um pouco isso. Porque ele sabe que se ele ficar admirado pelo cara, o cara vai deitar o cabelo nele, vai deitar e rolar nele, entendeu? Então, assim, é aquela admiração do cara estar do seu lado, se olhar para ele rapidamente, poxa, o cara tá aqui do meu lado, mas na hora que começar o jogo, esquece tudo, entendeu? E assim, tem uma curiosidade minha mesmo. Claro que cada pessoa é uma pessoa e cada atleta é um atleta. Mas para você, quando você entrava no campo, o ambiente, o que estava externo, você esquecia totalmente. E tem gente que a gente percebe, atletas que são afetados de alguma forma pelo ambiente, pela torcida, né? Como que funcionava para você? Todos nós somos afetados, só que a diferença é uns mais, outros menos. Eu fui muito afetado no meu início de carreira. Depois que eu fui para a Europa e voltei, não me afetou mais. Tanto é que eu falava o que eu pensava e agia da maneira com que eu achava que eu deveria agir. Independente de fulano gostar ou não, de imprensa gostar ou não, de torcida gostar ou não. Mas eu já fui muito influenciado pelo fator externo, que é a torcida, imprensa. Coisa que há uns anos atrás isso parou de acontecer. E a gente sabe que o quanto antes isso também acontecer, melhor o seu futebol vai aparecer, o mais rápido. Mas a gente sabe. E eu virar para você e falar assim, hoje, se eu entrar em campo, fator torcida não mexe comigo, imprensa não mexe comigo, mas a torcida mexe comigo, ela aplaudindo ou não. Quando ela está aplaudindo, eu preciso ter um mental de que assim, pô, tô jogando bem, mas eu preciso entender que se eu vacilar aqui, eu vou ser vaiado daqui a pouco. E eu sei que se eu estiver sendo vaiado em algum lance, eu posso fazer eles me aplaudirem ou calar todo mundo. Entendeu? Então, assim, ela influencia sim, só que, como eu disse, uns mais, outros menos, e com certeza esses fatores influenciam mais nos mais jovens. É como você falou do Kelvin ali, né? É isso aí. O que é pior, Jonathan? A própria torcida pressionar e vaiar ou jogar num estádio adversário cheio e pressionando e apoiando outro time? A própria torcida. Não, a própria torcida. Porque quando você vai jogar fora contra o time adversário, ele tá vaiando o time inteiro. Quando você tá jogando com a sua torcida, ela tá vaiando só você. É diferente. E aí tem torcidas que são mais, vamos dizer assim, mal acostumadas, né? Que qualquer coisinha começa a vaiar, começa a criticar, tem a turma do amendoim ali que pega no pé. Isso deve ser muito chato, né? No início, sim, mas hoje em dia, cara, assim, hoje em dia eu posso falar que não me incomoda. Poxa, hoje em dia com essa força que tem as redes sociais, cara, eu já recebi várias mensagens, vários xingamentos, várias palavras de baixo calão, comentários infames, assim, vamos dizer, e que eu leio e eu nem respondo e, assim, passa 1 minuto, 2 minutos, eu já nem lembro mais, entendeu? Coisa que antigamente não, coisa de eu ver o cara falar no meu nome na televisão, a torcida tá vaiando o John, porra, já mudava, já mexia comigo, entendeu? Mas eu era muito mais novo, eu precisava demonstrar para as pessoas e eu precisava demais de fazer com que a minha carreira desse certo. Hoje, deu. Então, assim, eu não preciso provar mais nada para ninguém. Estão falando bem ou mal de mim, não vai mudar em nada o meu comportamento. Tá entendendo? Então, eu acho que muitos atletas jovens sofrem com isso porque precisam demais de fazer uma carreira bem-sucedida, ganhar dinheiro, buscar coisas maiores. E aí, quando você vê uma pressão externa dessa, é normal o atleta jovem sentir. Aquele que não sente, rapidamente ele vai conseguir pular para outro nível. Mas aquele que demora, ele pode despencar, pode sumir no mercado, ou ele pode usar isso como estímulo para continuar crescendo, entendeu? Então, isso é de cada um, é o que você falou, é de pessoa para pessoa, de atleta para atleta.
a gente entrevistou um dos primeiras edições do nosso podcast 2.1 aqui, o Thiago Nunes. E, se eu não me engano, ele falou que um dos jogadores assim que tem essa questão de não sentir pressão é o Bruno Guimarães. É verdade. Que ele é bem frio assim em campo e consegue responder muito bem essa questão aí, para ele não afeta. Você confirma isso mesmo? Confirmo, é verdade. O Guimarães, eu vou te dizer uma coisa, cara, que eu já disse várias vezes. Hoje o Guimarães ele está num patamar muito, muito superior ao que ele jogava no Atlético Paranaense. Ele continua sendo esse jogador forte mentalmente, mas ele é um jogador que, lá fora, a qualidade técnica dele, ela aumentou demais. Pelo nível de jogadores que ele joga, e você treinar ao lado de bons jogadores, isso faz com que o seu nível aumente. E eu brinco o seguinte, quando você joga videogame com um cara da sua qualidade ou inferior, você cai. Se você joga com um cara da sua qualidade para cima, você melhora o seu nível. E a mesma coisa treinar ao lado de jogadores que têm a qualidade superior à sua. Não só eu, mas outras pessoas no clube sempre achou, tecnicamente, o Rossetto muito melhor do que o Bruno Guimarães tecnicamente. Só que o mental do Rossetto é inferior ao do Bruno Guimarães. O Rossetto, quando tinha vaia da torcida, acontecia alguma coisa, se alguém desse uma dura nele no jogo, até mesmo nós atletas, ele sumia, ele sentia. O Guimarães não, ele crescia. Só que tecnicamente falando, o Rossetto era mais jogador. Uhum. É interessante essas nuances, né? E o Lodi? A gente sabe que ele é um puta jogador, né? Seleção brasileira, mas me parece que ele sente um pouquinho mais essa questão da pressão, né? Ele sente um pouco mais do que o Bruno Guimarães, mas ele sente menos, por exemplo, do que o Kelvin. É o que você falou, é de atleta para atleta e de jogador para jogador. De atleta para atleta e ser humano para ser humano. Pessoa, né? De pessoa para pessoa. Cada um. É isso aí. E, assim, e às vezes você tem até como melhorar isso, né? Você aprender a se concentrar mais, né? Você tem como evoluir essa questão mental também. Eu queria puxar isso que o Fernando falou, de como é que o clube trabalha esse psicológico dos jogadores. Ou até os mais velhos, os mais novos. Isso às vezes é assim... São vários fatores, no meu ponto de vista, que influenciam, né? Você pode corrigir isso com profissionais que trabalham essa questão mental. Tem a própria diretoria que pode abraçar o cara e fazer ele entender que ele é um cara que a diretoria confia. O próprio treinador passar para ele essa confiança. E eu acredito também que tem muito a ver com a personalidade que o atleta tem, que veio de berço, né? Que veio da família. Então, assim, às vezes tem pessoas que vêm de uma família que... Talvez o que ele passou na vida mesmo, até chegar ali, né? Justo. Às vezes ele tem... Ele enfrentou. Justamente. Às vezes ele tem dificuldades na vida dele que fez ele se tornar esse cara com essa personalidade forte. Outras vezes teve uma dificuldade, mas o pai e a mãe sempre acolheu e não deixou esse corte que deveria ser mais profundo acontecer. Demais, foi um corte... Então, assim, cara, eu acredito que além dessa questão de poder ser trabalhada pela diretoria, por um psicólogo, até mesmo pelo treinador, tem esse fato do atleta já vir com uma personalidade formada desde lá de baixo, da sua própria casa, dos seus pais, entendeu? De ter os pais protegendo demais ou não. Isso é difícil falar, mas eu acredito nisso. Você se sente hoje mais ligado ao Cruzeiro, onde você cresceu, não, ou ao Atlético Paranaense, onde você conquistou, marcou história, conquistou títulos importantes? Ao Atlético mesmo? Eu 100% sou mais ligado ao Atlético Paranaense do que ao Cruzeiro. E por que você vê assim? Cara, é o que eu disse. O meu início no Cruzeiro ele foi muito difícil, porque eu era muito jovem. E eu vinha para substituir o Maurinho e o Maicon. Os caras tinham ganhado a tríplice coroa. Então a cobrança em cima de mim ela foi muito, muito grande. E eu consegui reverter isso nessa questão de foi tomando pancada. Então, todo clube que forma o seu jogador,
ele não valoriza o jogador da maneira que ele tem que ser valorizado, certo? E aconteceu isso comigo também no Cruzeiro. Eu sou grato ao Cruzeiro pela oportunidade que me deu de poder virar um jogador profissional, de alcançar coisas que eu alcancei. Eu sou grato demais ao Cruzeiro. Porém, a minha ligação hoje ela é maior com o Atlético Paranaense do que com o Cruzeiro. Por quê? Eu tive títulos importantes no Atlético Paranaense, no Cruzeiro eu não tive. No Cruzeiro eu fui vice da Libertadores, entendeu? Os outros títulos que eu ganhei no Cruzeiro foram títulos estaduais, não tem o peso de uma Copa do Brasil, não tem um peso de um campeonato sul-americano, tá entendendo? De um campeonato que é aquele campeonato de Japão, que foram só 2 jogos, mas que é importante porque o que fez a gente chegar lá foi ganhar o título da Sul-Americana, entendeu? Então, eu me sinto mais ligado ao Atlético por esses fatores e também pela amizade que eu tenho ali dentro, que ainda está recente. Da minha época no Cruzeiro só ficou o Fábio e o Henrique. Os outros todos saíram. Quer dizer, eu era novo, os mais velhos já aposentaram. Então eu tenho uma ligação maior, inclusive, com esses jogadores de agora, no Atlético, também por causa de rede social e tudo mais, e naquela época no Cruzeiro não tinha. Acho que, pelo que você fala, por tudo que a gente conversou aqui, veio o sentimento para mim que você sonha em voltar, quem sabe como treinador, para o Atlético um dia, né? Cara, eu penso em voltar para o Atlético, seja como jogador ainda, seja como um membro da comissão técnica. Eu adoro Curitiba, eu sou apaixonado pela cidade, eu amo o clube, hoje eu posso dizer que eu amo o Atlético. E assim, a minha saída foi muito dura para mim e para minha família do Atlético. A gente não esperava que isso fosse acontecer tão rapidamente. Mas eu, como eu tenho sempre na minha mente de usar sempre mais a razão do que a emoção, com 2, 3 dias eu consegui entender, sabe? Que era necessário eu sair para aqueles jogadores mais novos começarem a ter espaço. Porque o que acontecia? Mesmo eu com as minhas lesões, quando eu voltava, quem jogava era eu. Isso psicologicamente para um atleta jovem é ruim também. Porque ele pensa o quê? Cara, eu vou começar a jogar, mas na hora que o Jonathan voltar, ele vai tomar minha posição. Entende? E olhando o lado do clube, justamente também, o Jonathan a gente não vai conseguir vender mais, não vai conseguir fazer dinheiro no Jonathan mais. Mas Poxa, o Jonathan... você voltaria para fazer um papel meio que o Lúcio acabou fazendo, né? De vestiário mesmo, porque o Lúcio chegou um período da carreira determinado ali que ele jogava pouco, mas ele era visto com uma influência muito positiva no vestiário e ele ficou ali muito por causa disso também. Com certeza, com certeza. Voltaria com certeza. Cara, eu sou grato ao Atlético. O Atlético abriu as portas para mim num momento complicado, que eu vinha de uma briga com a diretoria do Fluminense, vindo de uma lesão séria, e o Atlético me deu a oportunidade de demonstrar para todo mundo que eu poderia voltar a jogar futebol em alto nível. E eu fiz um ano maravilhoso em 2017 pelo Atlético Paranaense 2018. Entendeu? Até vinha essa sequência de lesões. Então, eu voltaria perfeitamente. Então, assim, eu entendo o lado do clube. É o que eu disse. Acontecia... para se ter uma ideia, com todas as lesões que eu tive no clube o ano passado, ou retrasado, ano passado, eu era o 12º jogador que ainda mais tinha jogado, tinha mais entrado em campo. Então você pensa bem, tinha muitos jogadores que não tinha lesão, não se lesionavam, mas também não jogavam. E eu mesmo lesionado fui o 12º jogador que mais joguei. Então eu entendo o lado do querendo ou não, tinha um custo para o clube. Eu estava ofuscando um outro atleta que tinha um futuro promissor pela frente, né? E analisando friamente, no ponto de vista do Atlético, eles têm total direito em tomar a posição que eles tomaram, que era não renovar o contrato. Sempre foram honestos comigo, sempre cumpriram com as suas obrigações comigo. Então, assim, não tenho nada para falar do Atlético, muito pelo contrário. Sei que eu tenho as portas abertas lá dentro, sei que eu tenho muitos amigos ali dentro, e eu voltaria para o Atlético correndo, seja na profissão de atleta ou também de um membro da comissão técnica. Isso aí não teria problema nenhum.
essa questão do Atlético querer ou tentar formar treinadores também poderia ser uma boa solução para você fazer essa transição de campo para beira de campo? Você acha que também teria esse espaço? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que seria bem possível, mas a gente não pode deixar de falar uma coisa, e eu acho que eu vi uma reportagem do Tite e ele deixou isso claro. O treinador de pele escura, vamos dizer, negro, ele é mais discriminado do que os outros. Isso eu concordo com o Tite. A gente vai ver muito poucos treinadores negros. Pouquíssimos. Pois é. Então isso é uma coisa que não é que eu pense nisso, tá? Muito pelo contrário, mas é uma coisa que eu não posso tampar os meus olhos e aí falar que não existe. Isso existe, sim. Você já se preparando, você já imagina que é uma coisa que você vai ter que encarar, vai ter que enfrentar isso Não, com certeza eu terei que encarar isso, mas isso para mim é tranquilo. Cara, não tem nada que supere resultado. Obviamente que a gente sabe que se é um cara que tem resultado e daí a pouco começa a não ter, talvez a tolerância dele seja um pouco menor. Porém, é uma coisa do mercado. O mercado é assim. Ou você, principalmente no Brasil. Se você tem resultado, você fica. Se você não tem, você não fica. Mas a vantagem do Atlético ainda é essa. O Atlético é um clube que tem a filosofia de dar tempo ao treinador de trabalhar. Obviamente, o treinador que chega tem que saber a filosofia do clube de trabalhar. Se você se encontra nos padrões que o clube determina, perfeito. Se você é um treinador que tem uma filosofia diferente e não se adequa à filosofia do clube, rapidamente você vai sair. Mas essa questão que você falou realmente infelizmente, né? É um fato que está na cultura do futebol brasileiro isso, e cabe a gente tentar ajudar a mudar, né? Não é só no Brasil isso. No meu ponto de vista, isso é mundial. Sim, é verdade. Jonathan, queria te agradecer aí pelo bate-papo, foi muito legal falar contigo. Valeu, muito obrigado. Valeu, Fernando, Ricardo, prazer falar com vocês aí. Espero que tenha esclarecido alguns pontos importantes que vocês, de repente, tinham a dúvida, passar para essa galera aí que está assistindo a vocês. Desejo sucesso maravilhoso no canal, né, nesse podcast aí, também no YouTube, que vocês possam trilhar uma jornada bacana demais aí, possam crescer profissionalmente aí cada vez mais. Foi um prazer e eu espero que em breve nós possamos estar fazendo uma outra entrevista aí, quem sabe em uma outra área do futebol. Valeu, Jonathan. Obrigadão. Valeu. Valeu, Jonathan. Abraço. Com Deus aí. Até mais.